Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje começamos o nosso devocional diário na leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Terminamos a leitura de Marcos, vimos o evangelho, o mais rápido de todos, e logo depois já partimos para o início da igreja, o complemento daquilo que os evangelhos dizem para nós. Se você está acompanhando as proposições de leitura aí do Antigo Testamento, hoje é dia de você estar lendo o livro de Êxodo, dos capítulos de número 9 até o capítulo de número 11, e você até o fim do ano terá lido toda a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja nascendo. Vemos que aqui no início a escrita do livro de Atos é atribuída a Lucas, e ele escreve o seguinte: escrevi o primeiro livro, o Atéfalo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas, ele escreve o seu evangelho, que é este que ele diz que é o primeiro livro, ali a Teófilo, com certeza, ou melhor, provavelmente alguém que o contratou estava patrocinando a escrita, as consultas, as entrevistas, as viagens de Lucas, para ele estar buscando essa história. Lucas, ele vai conhecer Paulo no meio do caminho, nós vamos ver isso ao longo da leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e ele escreve com maestria. É incrível como Lucas, sendo um médico, conforme o livro de Colossenses vai nos dizer, ele se torna um historiador especial acerca da igreja. Ele escreve o evangelho com coisas peculiares. Nós também leremos o evangelho dele durante os nossos devocionais este ano, mais uma vez, e ele escreve o livro de Atos com detalhes incríveis para que nós possamos entender como a igreja se formou. Ele traz aqui de cara para nós, no versículo 3, uma informação importante. Ele diz que Jesus, depois de ter aparecido vivo, ele ficou com eles 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós sabemos, pela informação aqui de Lucas, que ele passou 40 dias depois de ressuscitado no meio dos seus discípulos, e ele estando com eles, olha o que aconteceu: ele comeu com eles e ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? O versículo 5 diz para nós: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus, ele veio para batizar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser enviado. Essa é uma promessa que é dita que eles receberiam estando ali na cidade de Jerusalém. Eles estão ali no Monte das Oliveiras naquele momento, o monte que fica a uma certa distância, é em Jerusalém, mas é longe da cidade. Lá daquele monte eles conseguiam ver a cidade, e ali eles recebem essa promessa de Jesus Cristo. Veja que nós vamos ver aqui no versículo 6 que os discípulos voltam a perguntar a Jesus aquilo que eles perguntaram lá no sermão escatológico: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus responde mais uma vez para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante que durante a leitura do livro de Atos nós vamos perceber que essa agenda que Jesus tratou com os discípulos depois que eles recebessem o Espírito Santo, ela vai se cumprindo gradualmente de maneira muito especial, aonde o Espírito Santo, o Espírito Santo vem primeiro ali em Jerusalém, depois nós vamos ver ele chegando em Samaria e até os confins da terra, alcançando a todos. Lembra? O evangelho foi dito para ser pregado a toda criatura e em todos os lugares, e é o Espírito Santo quem ia autenticando a ministração da palavra, e continua até hoje agindo em nosso meio. O versículo 12 diz que eles voltaram para Jerusalém, saído ali do Monte das Oliveiras, e quando eles chegam ali, depois de terem se despedido de Jesus, Jesus subiu aos céus, eles voltam sozinhos para estarem esperando o cumprimento da promessa. Eles sobem até o cenáculo e estavam ali reunidos. O cenáculo era um segundo andar, era provavelmente o mesmo lugar onde a última ceia foi ali realizada. Aqui vai nos dizer que os 11 estavam ali reunidos. São 11 porque Judas Iscariotes, ele tinha tirado a sua própria vida depois que ele foi tentar devolver as moedas ali para os sacerdotes que não o aceitaram. Eles inclusive pegaram aquelas moedas e compraram um campo chamado de Assé,
Acéldama, isso é campo de sangue, diz aqui o versículo de número 19. Eles vão para ali, para o cenáculo, e eles perseveravam unânimes em oração. Os 11 estavam ali em oração. Agora, depois de terem visto Jesus, convivido com Jesus, passado vários dias com Jesus ali, depois de Jesus ressurreto, eles perseveravam em oração. E não estavam sozinhos ali, eles estavam com as mulheres e também com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que coisa maravilhosa essa informação, porque nós conseguimos perceber, lendo os evangelhos, que a família, os irmãos de Jesus tiveram muitas dificuldades de crer nele, mas depois da ressurreição, como nos é dito, inclusive Paulo diz que ele aparece a Tiago, né? Ele faz questão de dizer isso no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e aqui eles estão aqui também unânimes, esperando o cumprimento da promessa. Que coisa maravilhosa é nós sabermos disso. E aquela assembleia, aquelas pessoas que estavam ali, além de Maria, aquelas mulheres, os irmãos de Jesus, os 11, era mais ou menos 120 pessoas que estavam ali, diz o versículo de número 15 para nós. E ali eles vão falar o quê? Eles vão observar que era preciso estar compondo o número dos 12. Pedro é quem toma essa posição. Ele vai inclusive citar aqui os Salmos para dizer isso, versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Pedro ele vai fazer a citação do Salmo 69, versículo 25, e do Salmo 109, versículo 8. Ele pega partes ali separadas do Salmo, interpreta aquilo como um salmo que significava que um novo membro ali do apostolado para compor os 12 era necessário ser colocado. E é mais interessante ainda nós vemos aqui como um apóstolo deve ser, em tempos cheios de apóstolos para tudo quanto é canto. Pedro ele vai dizer aqui quais são os pré-requisitos para se ser um apóstolo. Ele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós vamos ver que para ser apóstolo tinha que ter começado a andar com Jesus desde o batismo de João. Quando Jesus escolhe os 12 para estar com ele, muitos outros já estavam com Jesus. Nós vemos isso na nossa leitura do livro de Marcos. E continuaram andando com Jesus. Dentre esses que estavam ali andando, nós vamos ver que eles disseram aqui, vamos tentar ver sobre José, chamado Barsabás, versículo 23, que é cognominado Justo, e Matias. Mas veja que para ser um apóstolo, ele tinha que ter estado com Jesus todo o tempo, desde o batismo de João até Jesus ser levado aos céus, ter visto Jesus ressuscitado. Ou seja, não existem mais apóstolos nesse sentido aqui para nós. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, estiveram com Jesus desde o batismo de João, eles caminhavam com Jesus, viram Jesus ressuscitado, viram Jesus subindo ali no Monte das Oliveiras, e estes são os apóstolos. O versículo 26 diz para nós que Matias foi aquele que foi escolhido para ser o 12º apóstolo, escolhido ali pelos próprios apóstolos e pelos irmãos que estavam ali em oração, e eles estavam ali perseverando unânimes. Eles obedeceram, que nós também obedeçamos ao Senhor, ouçamos a sua voz e fiquemos, porque essa promessa já se cumpriu. Nós vamos falar sobre ela na próximo devocional, tenha certeza disso, e ela continua agindo até hoje. É o Espírito Santo que veio sobre nós, que nós aproveitemos o Espírito Santo que está em nós e façamos a vontade do Senhor, continuando levando o Evangelho adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.